Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET, volume 5 do terceiro ano do ensino médio, semanas 1 e 2. E o foco desse PET, então, é potência e efeito Joule. Essa matéria daqui ela é muito dependente da matéria do PET volume 4, porque nós vamos continuar utilizando os conceitos de tensão, de resistência e de corrente. Então, deem uma olhada nos vídeos anteriores referentes ao PET 4, leiam e façam as atividades do PET 4, porque isso vai ser fundamental para compreender o volume 5, ok? Então, vamos lá. Potência elétrica, que ele vai explicar o conceito de potência elétrica, vai dar as duas principais fórmulas de como se calcular a potência elétrica, mas enfim, o que a gente precisa lembrar? Energia é um conceito dado em Joule. A unidade de energia é Joule. O que é potência? Potência é o quanto de energia passou, né? Foi gasta, enfim, foi transferida num determinado período de tempo. E lembrando que tempo no Sistema Internacional de Medida é dado em segundos. Então, potência é Joule por segundo. Só que aí tem uma unidade específica para ela, que é esse W daqui, que a gente chama de Watt ou Watt, né? Depende aí. Mas é Joule por segundo. E é importante a gente lembrar que a energia é Joule por segundo. Desculpa, a potência é Joule por segundo. Por quê? Porque em vários momentos nós vamos ter a energia transferida e nós vamos ter um período de tempo. Aí o que a gente tem que lembrar? Eu pego a energia, divido pelo período de tempo, eu tenho a potência. Ou até aqui, ó, onde a energia é basicamente a potência vezes o tempo, né? Então, Joule por segundo vezes segundo dá Joule. O que a gente tem que aprender de principal aqui? Bom, vocês vão ler o que é o efeito Joule, mas basicamente é aquele efeito que faz com que um fio ou uma resistência qualquer esquente quando passe os elétrons por ela, né, quando está tendo essa transferência de energia. Então, a resistência do nosso chuveiro, ela esquenta porque está passando corrente elétrica. A resistência esquentada esquenta a água do chuveiro e a gente toma o banho quente. É basicamente o efeito Joule que faz isso. Mas deem uma lidinha com calma aqui. O que eu preciso que vocês lembrem? Dos conceitos anteriores de tensão, corrente e resistência. E agora lembrar que potência é a tensão vezes a corrente, V vezes I, né, que está I vezes V, mas mesma coisa. Ou, lembrando que V é igual a R vezes I, então eu posso mudar aqui, né, as relações das variáveis. E a potência vai ser resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, tanto faz, porque V igual a R vezes I. Então, posso definir minha potência tanto em função de I e V, quanto de R e I. Foi só um jogo aqui, uma junção de fórmulas. Mas é importante, então, saber que dá para calcular a potência em relação a duas variáveis, né? Seja a tensão, seja a corrente, ou seja a resistência. E essa relação de Joule por segundo, que é a potência, seus watts. Ok, gente? É bem tranquilo. É só essa formulazinha que pode ser escrita de duas formas diferentes. E lembrar que Watt é Joule por segundo. O que eu quero fazer agora aqui com vocês? Dar uma olhadinha, fazer breves comentários. Eu não vou resolver as atividades, quem vai fazer são vocês. Mas quero dar uns breves comentários que vai dar aquele caminho das pedras para vocês fazerem as atividades sem dificuldade nenhuma. Essa primeira aqui é pura aplicação de fórmula, porém, olha só, o tempo aqui está dado em minuto. E Watt é Joule por segundo. Então, não se esqueçam de ficar atento às unidades, fazer as conversões necessárias antes de fazer as contas. Então, usando essas formulazinhas aqui e convertendo aqui para segundo, vocês vão conseguir fazer sem dificuldade nenhuma a primeira. A segunda é totalmente teórica, perguntando sobre o efeito Joule. Então, deem uma lida aqui com calma no efeito Joule. Tem a sugestão aqui de um vídeo sobre efeito Joule também. Então, deem uma olhada nele e vocês vão responder a questão correta aqui sem dificuldades também. A terceira é o seguinte, está falando de um chuveiro e um disjuntor para proteger ele.
Só para lembrar então, trouxe até a imagem aqui para vocês. É, isso é um disjuntor. Então, vocês têm na casa de vocês um quadro cheio de disjuntores. Qual que é a função dele? Vamos supor que você ligou muitas coisas ao mesmo tempo, está demandando muita corrente elétrica naquela fiação e isso pode queimá-la. Ou caiu um raio, teve um problema na fiação da rua e está mandando uma corrente elétrica muito maior do que os seus equipamentos e a sua fiação aguenta. Essa chavinha automaticamente cai. Então ela desarma, né, desliga tudo e protege sua fiação e seu equipamento de possíveis danos, né, de queimar. Tá vendo? Tem um 30 aqui, então quer dizer que se passar uma corrente maior que 30 amperes, ela cai na hora. Então, qual que é o grande problema do disjuntor? Se eu boto um disjuntor muito pequeno, que por exemplo fosse 20 ou 15 amperes, a fiação ia aguentar, os equipamentos iam aguentar, mas toda hora ele ia desarmar. Aí você tem que ficar lá e armando ele de novo. Então isso aqui é um disjuntor que não fique caindo por qualquer bobeira, sem necessidade, mas você também não pode pôr um disjuntor muito alto, senão ele deixa passar uma corrente grande, queima seus equipamentos, queima sua fiação e não desarmou. Então tem que ter um cálculo muito preciso de um disjuntor que só vai desarmar na hora que efetivamente corre um risco de queimar seus equipamentos, sua fiação. E é disso que ele está perguntando aqui. Então eu tenho um chuveiro, ele dá a potência do chuveiro e ele quer definir qual disjuntor eu coloco ali na fiação que vai até o chuveiro para quê? Se esse chuveiro passar demais, né, der algum problema na corrente elétrica, ela desarme sem queimar o chuveiro, sem queimar a fiação. Então, só as dicas aqui. Primeiro, você tem que trabalhar com a potência máxima dele. Se você trabalhar com a potência mínima, só de você ter mudado do inverno para o verão, do verão para o inverno e usar uma potência maior, ele já vai cair. Aí não adiantou, você quer que o chuveiro esquente o tanto que ele dá conta de esquentar. Então já saiba que você tem que trabalhar com a potência máxima aqui. Aí você vai jogar lá nas fórmulas, né? Você tem tensão, você tem potência, você consegue calcular a corrente, é só jogar na fórmula. E aí você vai ter que entender então qual desses disjuntores eu vou colocar para que não caia sem necessidade, mas sei lá, eu vou pôr então o de 40, que é o maior de uma vez, sem nem fazer a conta. Tá, mas e se ele queima com 30 e eu pus um disjuntor de 40, deu problema, né? Porque se passar um pouquinho mais de 30, ele vai queimar e ele não vai desarmar. Então, você nem pode pôr algo muito grande, que corre o risco de queimar, e nem pode pôr algo muito pequeno, senão ele pode desarmar mesmo sem estar usando sua potência máxima. Então você tem que fazer a conta para escolher exatamente o disjuntor que vai te atender. E por fim, esse daqui é um pouquinho complicado. Por quê? Porque ele pede essa questão 4 para lembrar de uma matéria de termodinâmica. Então ficou um pouco fora de ordem aqui, né? A gente não estudou tanto termodinâmica para relembrar tudo que tem lá e fazer essa questão com calma. Mas basicamente ele quer saber a diferença de potência na condição morno para a condição super quente de um chuveiro. Quanto de potência eu aumentei? Igual aqui, né, que a potência sai de 4.400 vai para 6.800. Ele quer entender então qual que é essa mudança de potência nesse chuveiro daqui. Quando a gente bate o olho, né, vê todas aquelas questões de calor específico, densidade da água, qual que é a nossa tendência? Até separei aqui. De lembrar dessa formulazinha Q igual a mc delta T da termodinâmica. Alguns de vocês nem estudaram ainda essa matéria, mas não se preocupem. Dá para fazer por aqui, fazer todas as contas, encontrar a potência e ver a relação entre elas. Porém, a dica que eu vou dar aqui para vocês vão confirmar isso melhor quando estudarem termodinâmica. A potência vai estar diretamente ligada à mudança de temperatura. Ou seja, a mesma relação de mudança de potência vai ser a relação de mudança de temperatura. Então, foca só nesse gráfico daqui e vê o quanto que mudou de temperatura do 1 para o 3. E aí vai ser a mesma relação para a potência. Ok? Então, não se preocupem com esses valores aqui. É possível fazer essa questão só usando o gráfico e vendo os valores de temperatura. E uma última dica que eu vou dar aqui para você. Na vazão igual a 3, a gente tem
essa linha, tanto na vertical quanto na horizontal, que ajuda a gente a enxergar melhor os valores aqui. Porque se eu pego, por exemplo, no 4, aí eu vou ter que, né, sei lá, usar uma régua, alguma coisa para ver os valores aqui. Então usem o valor 3, que ele está bem redondinho, bem fácil de usar e achar essas relações. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é qual que é o uso prático desse conceito de potência no nosso dia a dia. Então imagine que você quer comprar um liquidificador. Aí você vai lá na loja para comprar um liquidificador e o liquidificador de 500 watts. Mas tem um outro liquidificador, tá vendo que eles são mais baratinhos, né? Aí tem um outro liquidificador de 1.500 watts, tá vendo que ele é bem mais caro. Qual que é a diferença de um de 500 para um de 1.500? Bom, você pode falar, é 3 vezes mais potência. Mas o que isso quer dizer na prática? Só de olhar para o equipamento, você percebe, né? Tá vendo como é que esses liquidificadores são menorzinhos? Você consegue colocar menos volume, né, dentro deles, aqui em geral 1,5 litro, 2 litros. E esses de 1.500, tá vendo como é que eles são grandões? Cabe mais litros dentro dele, né? Você consegue aqui, esse por exemplo, cabe 15 litros, ao contrário daquele que cabe 2. Então, o que acontece? Quanto maior a potência do seu equipamento, mais, entre aspas, forte ele é. Então, quanto maior a potência do liquidificador, mais coisa cabe dentro dele e ele dá conta de bater aquilo sem travar. Você pode bater coisas mais duras, né? Então, esse muito pequenininho aqui, eu coloco algo muito, muito duro a quebrar pedra de gelo, quebrar uma barra de açaí, ele não vai dar conta. Já esse grandão aqui de 1.500 watts dá conta de quebrar gelo, de quebrar barra de açaí, de bater uma fruta mais dura, com menos líquido dentro dela, algo mais cremoso e menos líquido, né? Enquanto esse outro pode travar. Então, a mesma coisa, por exemplo, se você pegar um equipamento de som. Um equipamento de som de 500 watts, ele não é um equipamento com amplitude muito grande, né? Então, o volume dele não é tão grande. Se aumentar muito o volume, o som perde a qualidade. Aí um som de 1.500 watts já vai ser aquele som grandão que tem, né, um volume alto. Então, para qualquer equipamento que você pensar a geladeira, quanto maior a potência da geladeira, maior ela pode ser e continuar gelando tudo que está ali dentro, mais rápido ela gela, consegue chegar numa temperatura muito menor de congelamento, né? Então, isso é a potência, vai dizer dessa, entre aspas, força, capacidade que o equipamento tem. E óbvio, né, gente, se você usa aqui um liquidificador, imagine que ambos, esse liquidificador grandão e esse pequenininho, ambos ligados durante 5 minutos, qual que vai gastar mais energia? O grandão, né? Intuitivamente a gente sabe. E é isso mesmo, ó. A energia gasta é a potência vezes o tempo. Então, um equipamento com maior potência, ele vai gastar mais energia naquele mesmo período de tempo. Então, essa é uma consequência, né? Você bota só equipamentos com muita potência na sua casa, é óbvio que você vai gastar mais energia. Se você tem em casa um frigobar, ou se você tem um freezer, é óbvio que o freezer gasta mais energia que um frigobar. Isso intuitivamente a gente sabe disso. Mas por quê? Porque ele tem mais potência, então no mesmo período de tempo gasta-se mais energia. Então, quando você for comprar um equipamento novo, um eletrodoméstico qualquer, agora você vai saber disso e vai questionar o vendedor. Qual que é a potência daquele equipamento, né? Um ventilador, por exemplo. Quanto maior a potência de um ventilador, maior pode ser o ventilador e mais rápido ele vai conseguir girar e com isso refrescar melhor o ambiente, né? Ar-condicionado é a mesma coisa. Quanto maior a potência de um ar-condicionado, você pode pôr ele numa sala muito maior que ele aguenta gelar aquela sala inteira e consegue chegar a temperaturas muito mais baixas. Tá, agora vocês entendem esse conceito de potência e vão saber utilizar isso no dia a dia de vocês. Ok, pessoal? Então demos esses comentários aqui das questões, com isso vocês vão conseguir fazer elas numa boa. Ainda assim, se ficou alguma dúvida, se você for um aluno de alguma das escolas que eu dou aula, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola, que a gente tira qualquer dúvida que ainda ficou. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao canal. Eu coloco vídeos semanais comentando os PETs dos 3 anos do ensino médio de física. E é isso aí, pessoal.
Muito obrigado e até a próxima.